Pessoal, boa tarde a todas, a todos. É com grande pesar que eu inicio aqui nosso último bate-papo, nosso último painel internacional. Às 19 teremos a última programação aqui no Cine Teatro, que é a exibição de curtas da mostra Territórios Mineiros, mas a programação não terminou. Nos encontramos, no encerramento lá no Cine Tenda, logo mais às 20h30. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para participarem do painel internacional do Brasil Cinemundi, que integra a programação da 29ª Mostra de Tiradentes. Com o tema Estratégias de Difusão, o papel dos festivais na trajetória dos filmes. Mais do que espaços de estreia e consagração, os festivais integram hoje o ecossistema da difusão cinematográfica, influenciando diretamente a trajetória dos filmes. Em um contexto marcado pela concentração da distribuição comercial e pela redução das janelas de exibição, este painel propõe discutir com os festivais como os festivais podem atuar como agentes de articulação, criando novas rotas de circulação e parcerias sustentáveis com realizadores e distribuidores, para além do tempo do evento. Que caminhos os festivais podem abrir para a vida dos filmes além de sua própria programação? Gostaria de convidar ao palco, como mediador e para abrir este painel, Pedro Butcher. Ele é curador da Conexão Brasil Cinemundi aqui no Brasil. Obrigada, Pedro. Convido também Cíntia Gil, programadora do DOC Lisboa, La Quinzena dos Cineastas, Portugal, França. Kleber Eduardo, ele também é nosso curador da Conexão Brasil Cinemundi Brasil e da Mostra Cine BH. Cyril Neirati, diretor artístico da FID Marseille, na França. Juliana Antunes, ela é cineasta aqui no Brasil. Já esteve com vários filmes aqui na mostra. Romeu Muliza, produtor e distribuidor da Creative Africa Lab, Ruanda. A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil. Patrocínio Master Petrobras, patrocínio Caixa e Embratur, Cimento Nacional, CSN, Itaú, Codenge, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional, Sistema FEComércio MG, Sesc Senac, Casa da Mostra, TCE MG Cultural. Parceria Ministério Público de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte. Correalização do Instituto Universo Cultural, idealização e realização da Universo Produção, Secretaria de Estado, Cultura e Turismo de Minas Gerais. Ministério da Cultura, Governo Federal do lado do povo brasileiro. Este painel conta com tradução simultânea. Caso alguém queira e se sinta mais à vontade, podem retirar o radinho de transmissão aqui na entrada do auditório. Convidamos vocês, mais uma vez, para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e seguirem a nossa hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento está disponível na plataforma mostratiradentes.com.br. A produção da mostra solicita aos participantes a gentileza de não gravar a o painel, sem prévia autorização da organização. No momento da participação da plateia, para garantir a qualidade da gravação e correta identificação dos participantes, solicitamos, por gentileza, que utilizem o microfone e se identifiquem informando nome e estado de origem para a posterior transcrição das falas. Então, muito obrigada pela jornada que tivemos aqui ao longo desses dias no Cine Teatro. Obrigada, viu, Pedro, a todos os mediadores. E eu passo a palavra para você. Eu que agradeço, Ju. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui também. Obrigado a vocês estarem aqui nesse último, derradeiro debate. A energia aqui em Tiradentes é muito intensa, então a gente chega já cansado, né? Mas também cheio de muito estimulado. A gente está naquele ponto de hiperestimulação que Tiradentes também
também a gente começa o ano com isso, né? Então, queria, enfim, aqueles agradecimentos de praxe, a equipe da Universo, que é muito incrível, azeitada e sempre muito gentil, o pessoal aqui do Ives Alves, tradutores, etc., todos os trabalhadores do festival e o pessoal que está aqui, nossos convidados, que estão muito generosamente dispostos a entrar em contato com esses filmes, né? Eu tinha preparado uma coisa muito certinha aqui, mas depois do debate anterior eu mudei um pouco, assim, né? Que é inevitável a gente ser meio atravessado. Esses debates supostamente deveriam ter um teor mais prático, né? A gente está falando aqui muito entre aspas de mercado, indústria, e acho que talvez, não sei, né? De repente Juliana pode trazer uma contribuição nesse sentido, assim, de como algumas atividades relacionadas ao festival podem ter contribuído para, né, os filmes que ela fez, e não sei se, e também, claro, todo mundo aqui como pessoas que fazem festival, pensar um pouco esse papel dos festivais hoje em dia, mas eu vou começar com algumas provocações, assim, a partir do que a gente ouviu e um pouco a partir também do tema central desse festival, que é a soberania imaginativa, né? A soberania imaginativa, que é talvez um termo muito interessante que se propôs, né? A partir, me parece que ela vem como uma resposta a um sentimento que a gente tem muito influenciado por uma padronização do fazer, né? Que passa por uma dificuldade de liberdade de criação, a necessidade de obedecer a padrões muito rigorosos, né? Todo mundo fala na Netflix tem uma pessoa no set que confere se em 3 segundos ou 3 minutos tem uma virada de trama, né? E isso existe, isso é verdade, né? Mas eu acho que Tiradentes tem muito a ver com isso. A soberania passa pelo acesso aos filmes, né? Passa pela possibilidade cada vez mais difícil de se esbarrar com o diferente, né? A formação de público, a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Ela não existe, né? A formação de público, entre muitos aspas, passa por muitos aspectos. E, entre eles, passa pela possibilidade de fazer os filmes circularem, ou melhor, multiplicar as possibilidades de encontro dos filmes com as pessoas. A era digital é a era da abundância. Nesse contexto, como é que a gente pensa como os filmes podem navegar? O projeto do tecnofascismo é que toda experiência humana passe pelo digital, porque o digital acumula dados e esses dados são usados para alimentar os algoritmos e capturar nossa atenção. E mais do que isso agora, né? Os dados vão ser usados para mudar completamente o estatuto da imagem. A gente está habituado ao estatuto da imagem realista. Agora a gente tem a imagem algorítmica. Como vamos lidar com isso? Eu não vou nem entrar nesse assunto, né? Porque senão a gente entra num buraco sem fundo. Mas a imagem agora é algorítmica, né? Uma parte da imagem é algorítmica. Como lidamos com isso? Ela é uma coisa que já não tem mais não tem nada da ontologia, né, apontada pelo Bazin. Como lidamos com isso, né? Os festivais hoje não são apenas plataformas que procedem ao lançamento comercial dos filmes, mas eles ainda são vistos dessa forma, né, de uma forma muito, né? Eles, para a grande maioria dos filmes, eles são uma janela, a principal janela, pelo menos para a forma como eles foram concebidos, né? Digamos, a experiência da projeção coletiva para uma plateia. Essa experiência não gera dados, então essa experiência ela está ameaçada muito nesse sentido. Ela, na verdade, ela é desestimulada há muito tempo e agora existe um projeto para acabar com essa experiência. Eu acho que isso existe, de fato, dos novos grupos hegemônicos, né? E um detalhe, nesse caso, a gente nem pode falar muito da experiência da sala de cinema, porque, para muitos festivais, no Brasil pelo menos, acontece em lugares onde não existem salas de cinema. Então, são improvisados espaços que simulam, né? E é o caso de Tiradentes, né? Tiradentes, a gente tem uma tenda que é montada, e a gente tem o filme na praça, e a gente tem esse espaço aqui que é próximo de um cinema, mas ele, na verdade, é um teatro, né? E, então, não existe cinema em Tiradentes. Há 29 anos existe um festival aqui, né? Ao mesmo tempo, os festivais, muitas vezes, pensam muito pouco em função dos públicos, né? Parecem olhar muito para si mesmos, né? As programações são pensadas em relação aos outros festivais, né? Competem em vez de colaborarem entre si, né? Esquecem que precisam trabalhar pelos filmes para que os filmes consigam furar os bloqueios de distribuição, hackear o sistema, e também assim tem um papel político que é a luta pela regulação das big techs, né? Para ter
um mínimo de freio para o tecnofascismo e das plataformas de streaming, porque, de fato, esse projeto de homogeneização ele é real, né? E nisso a gente não pode pensar qual é o significado do público hoje, das políticas públicas. E por isso que é tão importante ter o Fórum de Tiradentes aqui, que por mais problemático que seja, é um espaço onde se luta por políticas públicas, né? Um investimento maciço não só no fazer, mas no circular, no ver. Cineclubes, crítica, festivais como Rede, formação de uma visão mais ampla, né? E aí é isso, né? Essa coisa da reforma curricular. As escolas só pensam no fazer cinema, né? E eu acho que a gente precisa hoje de um número igual de pessoas interessadas em programar cinema, porque programar cinema também é uma forma de fazer cinema, né? Eu acho que a geração Caia do Cinema foi que mais ensinou para a gente, né? Escrever sobre os filmes já é fazer os filmes, né? E aí, quando, por exemplo, na universidade onde eu trabalho, quando tem um projeto de conclusão de curso, que é um cineclube ou é uma mostra, é um problema, porque ele não se encaixa no regulamento, né? E então, quando a gente fala um pouco em formação, é um pouco isso, também ampliar, né, as escolas para esse olhar de que não é só fazer, é saber pensar também o circular, o ver, né? Então, o que a gente precisa, talvez, né, quando o Francis fala de uma política pública viciada, e que é muito certo, que é muito centrada na produção, é um investimento maciço, né? E principalmente nessa era do digital, no circular, né? No ver, cineclube, crítica, e principalmente numa política pública mais organizada para os festivais, né? E observar os festivais como uma rede, né? Você falou muito, né, Francis, que o Tiradentes é uma ilha, e como o Tiradentes tem muitas ilhas por aí. Então, como é que a gente conecta isso? Como é que a gente transforma os festivais numa rede colaborativa que trabalha a favor dos filmes e das plateias, né? E nesse sentido, e assim, muito também esse sentido que a gente não pode fazer nada, é exatamente o que os grupos hegemônicos querem que a gente sinta, né? Que a gente é impotente, que somos exceções, quando, na verdade, não somos exceção, na verdade, somos maioria, né? De alguma forma, só que a gente está realmente numa posição de poder muito menor, né? Então foram só algumas provocações, né? Como é que os festivais e aí tem uma coisa muito contraditória, porque os festivais entram na era neoliberal com ações que são como fundos de investimento, laboratórios que têm também um papel homogeneizante, talvez, né? Principalmente quando parte dos grandes festivais de cinema. Ao mesmo tempo, eles são também uma resposta real a uma concentração cada vez maior, né, e de uma dificuldade cada vez maior de determinados filmes de existirem. Então, eles também não dá para... E é um pouco isso. Como é que a gente pensa isso? Eu não vou falar muito mais, né? Então, é isso. A gente queria pensar que, junto com vocês, e eu confesso que muito a Claire falou que tinha sido minha, mas foi nossa em conjunto, essa proposta dos 2 debates, parte muito da experiência em sala de aula, né? E todos nós aqui, eu, Claire, Francis, Kleber já teve em sala de aula, e a experiência em sala de aula me mostra assim, uma coisa muito interessante, e é isso, como lidamos com isso. Eu tenho uma aluna que chegou para mim e falou: professor, eu tenho uma estratégia de apresentar mais trechos de filmes do que filmes inteiros, alguns filmes inteiros, e obrigo eles a organizar sessões de cineclube para eles assistirem a filmes inteiros. Uma aluna chegou para mim e falou: professor, eu quero muito, fiquei muito fascinada, eu quero ver, mas eu não consigo ver sem ser na velocidade 2.5, né? E é isso, assim, a estrutura massacrante em que a gente está inserido. E aí, como é que a gente lida com isso? E como é que os festivais... E eu acho que muitas vezes os debates nos festivais estão muito ensimesmados, né, entre nós mesmos, e falando muito os festivais em relação a outros festivais. E como é que a gente pensa um pouco isso, né, que o festival tem um papel muito maior do que só fazer o filme acontecer naquele momento, né? Como é que a gente pode fazer que esses filmes que estão aqui reverberem mais e mais e mais e mais ainda? Enfim, foram algumas provocações. Eu não tenho nenhuma pergunta específica para todo mundo, mas eu acho isso, né? Quando é que a gente consegue começar a ter esse pensamento de que
a crítica e o fazer. Quer dizer, que a gente precisa de investimentos maciços também nisso, né? Tanto do ponto de vista de financeiro, preservação, formação, como tudo isso está conectado, como do ponto de vista de energia, tempo também, né? Vamos gastar a nossa energia e tempo com o fazer circular, né? Não só no produzir, fazer filmes, fazer filmes, fazer filmes, fazer filmes. Algumas provocações, eu não pensei em nenhuma ordem, e aí eu acho que, como uma parte da expectativa desse debate também é uma questão mais prática, né? Eu tenho conversado com a Juliana um pouco, ela tem falado um pouco como algumas ações de festivais ajudaram, né, os filmes dos quais ela participou. Mas eu acho que eu vou seguir como a Claire, fazer uma linha tipo de lá para cá, sem mais uma coisa de randômica, não randômica, mas vamos pela ordem então do Cyril para cá. Enfim, eu espero que isso tenha sido estimulante para vocês falarem alguma coisa, enfim, que não tenha sido. Então, aguardo. Cyril, pode, por favor, começar. Obrigado. It seems to me that the main issue is that of to preserve the diversity of cinema and the existence of a cinema which is not submitted to the logic of money and industry, to say it very rudely. And first, something I would. There are two levels of circulation of films. Bom, há dois níveis com relação aos filmes, com relação a gente deve pensar, e nós temos que pensar em lutar contra isso, resistir. Claro que nós temos a questão dos grandes filmes que invadem todas as telas, então esses são mundos diferentes para diferentes audiências ou públicos, então também temos a questão dos festivais que nós temos que nos questionar e nós temos que trabalhar com relação a isso. E temos um segundo círculo com relação a filmes de privilegiados, então eu gostaria de falar que esses seriam como se fossem aristocracias de cinemas, então nós temos que pensar que esses filmes fazem parte de vários festivais e eu sinto que se nós estamos aqui é porque vocês trabalharam e vocês abriram caminhos para filmes que não têm acesso a esses filmes da circulação principal. Então, por isso que nós temos que criar formas de disseminar isso e o nosso caminho, o nosso objetivo é abrir o caminho para esses filmes que não são muito conhecidos e na verdade, não temos muitos festivais que realmente trabalham com essa ambição, essa perspectiva. Então, para falar sobre a minha experiência pessoal, quando me propuseram essa coleção com relação artística, eu não estava interessado em trabalhar por 7 dias para poder fazer tipo curtas por 7 dias. Eu estava interessado em trabalhar e dedicar meu tempo a um festival e o festival foi considerado ou estava interessado em projetos particulares e por exemplo, quando a gente teve o FID, que foi há alguns anos atrás, e por isso que a gente tentou desenvolver coisas voltadas para o FID nos últimos anos, e a gente tenta manter sempre a excelência dos festivais, e sempre descobrimos também talentos jovens, e festivais são espaços abertos para esse tipo de filme, para novas descobertas jovens, e a maioria do nosso trabalho foi devotado à criação e desse trabalho de distribuição dos filmes que a gente defende. Claro que então nós temos filmes selecionados e temos a nossa curadoria que são baseados em outros temas, em outras questões, mas nós fazemos essa curadoria, por exemplo, relacionadas a determinados contextos, determinadas cidades. Então,
Nós nós falamos normalmente de coisas que algumas pessoas ignoravam antes. Então, o que nós fazemos é criar estratégias para poder promover e compartilhar e disseminar os filmes que a gente tem interesse em Marseille, e também na França e na maneira de forma geral. E nós, como festival, nós tivemos uma luta com relação à distribuição. Nós sabemos que nossos fundos não são os maiores, nós temos pouco financiamento e nossos programas do FID, por exemplo, nós temos discussões com relação a isso em Marseille, como 2 vezes na semana, mais ou menos. Então, nós temos parceiros locais e a gente desenvolveu eles na França e também em outras atividades do FID também, e dos programas relacionados a isso, e também programas internacionais na Europa. E a gente tem feito isso todos os anos na Europa, e a gente começou a desenvolver todos esses programas por toda a Europa. Então, e nós vamos lançar mais ou menos em setembro, e nós vamos tentar alimentar os programas e mandar eles para o Brasil também no segundo semestre. Então, isso para nós é muito bom, porque, na verdade, os filmes que nós selecionamos para o FID, 25% deles não seria acessado se não fosse o festival. Então, nós temos que realmente achar essa forma de criar esse caminho para poder ampliar e compartilhar os filmes. E nós temos que dar a chance para alguns filmes, para poder acessá-los e para pensar na distribuição. No festival nós temos uma curadoria especial desenhada para isso, para poder promover certos tipos de filmes na França, por exemplo. E temos tipo uma competição que acontece na França para poder promover esse tipo de filme. E aí, essa competição, no final, as pessoas passam, os filmes que passam por essa competição vão para o cinema depois na França. E aí, cada produtor pode mandar 3, 4 filmes novos todo ano. Então, esse é um exemplo muito bom. Então, teve um filme que eu descobri o ano passado, numa sessão grupal, e que fez parte do FID também. E foi incrível. E foi muito bem recebido em Marseille. E esse tipo de filme faz parte desse modelo específico de distribuição com relação à competição. Então, e eu acho que isso não tem que se limitar só para Marseille, mas eu acho que temos que pensar na distribuição do filme, e nós trabalhamos 2 ou 3 meses depois do festival para poder compartilhar o filme. E a gente achou um produtor francês que é muito entusiasta, e nós temos também um filme que vai ser lançado nacionalmente na França, de um novo produtor. Então, eu acho que também podemos trabalhar verticalmente para poder compartilhar os filmes que nós temos contato e fomentar essa distribuição e trabalhar de forma mais horizontal entre nós, para poder, de fato, desenvolver essa circulação alternativa de filmes que vai mais além da indústria dos filmes e do comércio circular comum ou geral. Então, nós temos que... Eu sei que nós tivemos algumas dificuldades para pensar sobre isso, mas se, por exemplo, nós temos um filme que passa 10 vezes no ano, é o máximo que nós conseguimos fazer, mas isso não é o suficiente. Nós temos que trabalhar mais com relação à nossa rede entre nós mesmos para aumentar o poder do festival, e que o festival pode ter como uma ferramenta de Tem essa questão, né, que a distribuição. distribuição comercial, ela é uma
uma forma de fazer os filmes. Eu me lembro que eu vi uma estatística da Variety de bilheterias mundiais de filmes da Palma de Ouro, né, que ganharam a Palma de Ouro. Aí tinha lá o Tio Bom Me, que foi o Tim Burton, o júri do Tim Burton que deu a Palma de Ouro para o Pichapong, e era assim, o gráfico era muita bilheteria do Tio Bom Me era desse tamaninho. Mas o desse tamaninho do Tio Bom Me era muito maior do que qualquer outro filme anterior do Apichatpong, né? Então significa que ele foi visto por muito mais pessoas, né? Esse filme foi visto por muito mais pessoas do que qualquer outro filme dele. Então, a distribuição comercial, o cinema ainda é esse lugar da proeminência, de alguma forma, né? E que ela precisa ser... E é um pouco isso, né? Como é que você... Na verdade, certamente, o Tio Bom Me foi distribuído por pequeníssimos distribuidores ao redor do mundo inteiro, não por uma Sony da vida, ou uma... Então, pensar nessa capilaridade assim, né, de distribuição comercial, mas também não só, né, também em todos os circuitos alternativos. Nesse sentido, o Romeu, por exemplo, ele deu uma masterclass aqui há pouco tempo. Ele pensa, e a gente tem aqui alguns trabalhos como distribuidoras como a Freestyle, que pensam uma circulação que é predominantemente em escolas e cineclubes, né? E, por exemplo, a gente tem também o trabalho do Sandro, da Figa Filmes, que descobriu uma forma, inclusive comercial, de lançar filmes em um circuito universitário americano, que é o mercado mais fechado para filme estrangeiro, né, do mundo. E, de repente, um monte de filme brasileiro começou a circular por esse circuito universitário, que também faz parte do... E pode ser enxergado também, né, como uma... E as universidades lá têm dinheiro para pagar para a exibição desses filmes. Então, só também algum pensamento. Mas, a partir disso, passar a palavra para o Romeu, que falou já um bocado aqui nessa masterclass sobre essa necessidade de criar relações sul-sul, né? Que se você abre caminhos dentro desse espaço, a quantidade de festivais que existem na África e que poucos filmes brasileiros circulam por lá, e vice-versa, né? Thank you. Obrigado. I think Cyril Eu acho que o Cyril tocou alguns pontos que eu gostaria, que eu já mencionei antes. E eu acho que a coisa, para mim, que ainda o caminho mais preocupante é a maneira que a gente define a audiência hoje. Porque, como você mesmo disse, e como a universidade como modelo de distribuição, né, é algo que eu não tinha pensado a respeito antes. Mas é também um debate que eu tive com a minha equipe, né, porque a gente falou sobre a duração dos filmes, né, a vida útil dos filmes na África. Algumas vezes é 1 ano no festival e algumas vezes é 0, né? Se a gente não é selecionado para ir no festival, o filme está ali apenas. Né? Então as pessoas precisam produzir coisas que nunca serão vistas, né? Não porque eles são filmes ruins, mas devido aos poucos espaços que estão disponíveis, estão fechados para eles, né? Eu sei que alguns festivais incríveis, né, muito grandes, agora eles estão algumas vezes pedindo para que os filmes sejam produzidos naquele ano, né, produzido e finalizado no mesmo ano, né, o que é praticamente impossível para a maioria dos produtores, né, não porque eles, né, têm 3 anos de produção, mas é porque eles têm que esperar a captação de dinheiro, né, eles têm que esperar o dinheiro, têm que esperar a produção, a pós-produção, e no momento que eles finalizam, o filme dele já não é elegível para alguns festivais que estão abertos. Então, eu não acho que isso deveria ser visto
como um obstáculo, mas eu acho que modelos como esse que você citou, da universidade, quanto mais diretores privilegiados nesse sistema, isso será melhor, né? Porque isso vai inserir festivais, vai fazer com que os festivais repensem as suas estruturas. Mas o ponto desse festival, depois os festivais que são considerados, né, como porta de aberturas ou que vão definir isso, né? Porque os diretores estão lutando por esses festivais porque eles querem vender os trabalhos deles e os compradores não estão participando desses festivais pequenos, né, para descobrir projetos novos ou novos talentos, né? Eles estão confiando nos mesmos festivais de sempre que vão definir o que vai para a sala de cinema. Ou o que eu comecei a odiar depois também é a publicação da BBC que diz que os 20 filmes mais legais para assistir no próximo ano. Mas isso é porque eu sou parte da indústria. Eu posso pensar de maneira diferente, mas imagine alguém que não tem tempo para pensar. E aí tem a lista, né? Então aí a gente tem os 20 filmes mais legais definidos pela BBC, que vai ser limitado pela pessoa que escreveu a lista, né? Então aí é o momento de necessidade de colaboração, porque isso se torna muito, muito importante, não somente entre as publicações, mas especialmente nos festivais. E agora, o trabalho da Creative Africa Lab é criar plataformas ou sistemas que vão facilitar essas colaborações sul a sul, né? Porque é ainda um lado do mundo no qual a gente não tem os festivais, os grandes festivais, então esse ruído ainda é pequeno, né? E esses festivais ainda têm a liberdade para colaborar entre eles e eles podem estabelecer os termos, né? Porque isso aí é outro aspecto também. Eu tive essa conversa rápida com o Cyril, que algumas vezes a gente tem bons filmes africanos que estão sendo produzidos, mas no momento que eles chegam na distribuição por agências europeias, esses filmes se tornam inacessíveis para os africanos. Não porque eles não saibam onde encontrar, mas simplesmente porque são caros. Algumas vezes eu me lembro, esse foi 2013, eu estava liderando o festival e a gente pediu um filme de Moussa Cine Absa da França, e a França nos disse que era 1.104 euros, né? Naquela época isso era mais de 15% de todo o orçamento do festival. Então, para um filme, eu poderia sacrificar todo o evento. Então, esse é o maior problema que a gente tem hoje, né? Não é só sobre as maneiras alternativas de distribuição, é também sobre as novas metodologias e também, talvez, uma mensagem também para os diretores, assim, para dar mais privilégio para os festivais menores que estão aí fora. Eu sei que todos vocês querem ir para Cannes, para Berlinale, o que é ótimo, mas tem mais a isso, né? Hoje eu apresentei o Afrocircuito, que é um projeto do African Circuit. A gente tem 241 festivais de filmes dedicados a cinemas africanos e indígenas. Não são festivais de classe A, né? Talvez é uma exceção de Marrakech, mais Darwin, mas eles existem, sim. E eles têm a maior audiência, eles têm uma grande audiência, a gente vai realmente apreciar o trabalho de vocês, né, por colaboração, não somente aqueles que estão facilitando as coisas, mas também diretores que estão começando a pensar sobre direções alternativas, né? Num festival grande, você pode ser selecionado apenas uma vez na nossa plataforma, você pode ser selecionado mais vezes. Isso se perguntar, por que eu estou fazendo o meu filme? Qual é a audiência que eu preciso? Se você quer ir para os festivais Media Festival, mas tem mais maneiras, né? E cada vez que a gente privilegia mais rotas alternativas, né? Coisas podem ser desenvolvidas através disso, né? E aí, se a gente tem o patrocínio, a gente vai ganhar mais dinheiro do que, por exemplo, passar no Berlinale, ao menos que você, né, atingir ali um pote de ouro. Muito obrigado. Boa tarde.
e obrigada por me terem aqui. É um prazer. É o segundo ano que vim cá e para mim é mesmo importante vir aqui. Eu não gosto muito de ir a festivais, confesso. Cada vez gosto menos. E a razão pela qual cada vez gosto menos é porque sinto que é uma espécie de grande letargia crítica e uma espécie de grande insensibilidade que circula e em que os filmes são menos importantes. E, portanto, vir aqui para mim dá-me duas coisas. Por um lado, sinto que estou num contexto, e isto tem a ver com a questão da circulação, não estou só a fazer dedicatórias a Tiradentes. Por um lado, sinto que, bom, enfim, vejo filmes que provavelmente não teria acesso facilmente, ou se calhar até tinha, mas possivelmente não teria o contexto, e aqui é onde eu quero chegar, não teria o contexto para os compreender, ou pelo menos para me relacionar com eles de uma forma rica, de uma forma densa. E eu acho que esta questão, eu não consigo falar de circulação numa escala tão diversificada como meter dentro da mesma conversa a distribuição comercial, escolas, universidades. Isso para mim é muito complicado, porque eu acho até que são coisas diferentes e acho que há uma questão comum que é a questão de escalas e que o Romeu tocou e que eu acho que é importante, mas já lá vou. Mas do ponto de vista dos festivais, para mim há uma questão fundamental no problema da circulação que é o problema crítico, que é de facto uma espécie de profissionalização da figura do programador de cinema e nessa profissionalização, enfim, no passado o programador de cinema era um amante de cinema que de alguma maneira no caminho da sua vida se encontrava a mostrar filmes, não é? a pensar os filmes, a escrever sobre filmes e a mostrar filmes. E isso fazia-se num contexto mais amplo da sua vida, onde provavelmente também teria outras coisas que fazia e que lhe davam uma espécie de ângulo ou de filtro ou de entrada no cinema que era específico. E o que está a acontecer cada vez mais e que eu sinto é que há, naturalmente é a vida das plantas, há uma institucionalização e uma profissionalização da figura do programador ou do curador, com cursos, ainda não sei se há sindicatos, mas qualquer dia também há, acho ótimo, mas com uma série de mediações e de criações de códigos que fazem com que o problema vital da programação e que está ligado à circulação fique um bocadinho para trás, que é o problema da relação entre o filme, a experiência daquele que o vê e o contexto onde o filme vem e o contexto onde ele vai ser exibido. Pronto. E esse é o problema da circulação. Ou seja, eu quando venho a Tiradentes, o Francis estava a dizer, muitos destes filmes não vão sair daqui. Eu sinto que temos que ser claros, até eu diria transparentes, naquilo que cada um é capaz. E eu sinto que nem todos os filmes têm que circular. E não é porque são maus. Ou se calhar não têm que circular naquele momento, podem circular 40 anos depois. E a história de cinema está cheia de redescobertas. Ou se calhar há filmes que são feitos para contextos de circulação de escala mais pequena ou de escala mais específica. Até muitas vezes são os mais interessantes. E portanto eu acho que quando falamos da circulação em festivais estamos a tocar num problema duplo para mim, que é por um lado a questão da expectativa que nós pomos nos festivais em relação à vida dos filmes, que eu acho que se dá demasiado poder aos festivais. Acho que os filmes e a questão dos cineclubes, o Romeu tocou nisso, etc. Há uma série de outros lugares onde os filmes podem existir e que podem ser muito mais interessantes ou tão interessantes. Mas os filmes também circulam através de textos, os filmes também circulam através de conversas, ou seja, eu nunca me esqueço do Adirley a contar-me que na Cinelândia não há cinema, mas todos eles viram o filme, porque falam sobre o filme, não é? Portanto, há formas de existência dos filmes que vão para lá do momento da projeção, não desmerecendo.
Portanto, por um lado isso, e por outro lado, o que é que significa essa circulação internacional, não é? E aí chega a outro lugar, enfim, desculpem, não estou a trazer soluções nenhumas, mas chega a outro lugar, que é que filmes é que circulam entre os festivais. E é por isso que eu deixei de gostar de ir a festivais, assim em geral. Sinto que há essa letargia de que falava, essa letargia crítica, que enfim é uma letargia confortável, é uma espécie de boas formas que se instalou na floresta dos festivais. E não estou a falar, aliás, acho que há que se fazer uma distinção entre os festivais que selecionam, e ainda bem que só selecionam, como Cannes. Eu não acho que programa em Cannes, e não acho que se programa em Cannes, e não acho que se deva programar em Cannes. E os outros festivais que trabalham com textos, que trabalham discurso, que trabalham articulações entre os filmes, como o festival que o Cyril dirige, outros, ou o DOC Lisboa onde eu trabalho, ou aqui em Tiradentes. Enfim, acho que são coisas muito diferentes. Desculpem. Mas nessa circulação entre os festivais que se suporia que estariam a trabalhar para a sofisticação crítica em torno do cinema e para a relação entre os potenciais públicos ou as pessoas que poderão estar interessadas em ver os filmes e o futuro dos próprios filmes e o futuro do cinema, o que acontece de facto é uma programação que eu cunhei de algorítmica. E não tem nada a ver com digital, porque não é feita em apps, é feita em cérebros humanos. Mas que corresponde a uma repetição e uma reiteração de formas conhecidas, de temas identificados muitas vezes até em instituições de poder, em governos, em instituições de financiamento, etc., como os temas importantes, de realizadores que todos temos que ter nas páginas do Instagram, etc. Isso não significa... Eu não estou a falar da qualidade dos filmes, eu acho que isto é independente da qualidade dos filmes, eu acho que há excelentes filmes que deviam circular menos nos festivais. O que nós temos, parece-me que é importante fazer é, por um lado, confiar mais nessa cinefilia meia selvagem, meia desorganizada que acontece e que pode passar, e eu não tenho problemas nenhuns com isso, que pode passar pelo streaming, que pode passar pela pirataria, que pode passar pelos blogs, que pode passar pelas conversas de amigos e que é ótimo, mas que se calhar reduzindo um bocadinho o espaço a filmes que, enfim, que todos nós vemos na lista dos Oscars e criando mais espaço para filmes que eventualmente são até bons vizinhos desses filmes, ou são bons desafiadores, ou propõem duelos de morte a esses filmes, mas que podem trazer espaços de descoberta e de produção de novos pensamentos. Eu acho que isso é fundamental. E isso, para mim, não é um problema de mercado. Isso, para mim, começa, porque eu sou programadora, não é? Portanto, começa por ser um problema profissional, um problema deontológico, um problema de vergonha na cara. E quando o Cyril fala, por exemplo, de colaboração, eu acho que essa colaboração não só é fundamental, como é interessante, como ela acontece imenso de forma informal, mas depois tem muita dificuldade em se materializar em espaços que têm eventualmente mais orçamento, mais visibilidade, mais capacidade de aceder a esse circuito. E, portanto, eu acho que os programadores, enquanto críticos de cinema, porque eu acho que o trabalho da programação é um trabalho de crítica de cinema, mesmo que não passe por escrita de textos, sistemática, etc., mas também os críticos, e o lugar da crítica aqui é fundamental, e eu acho que não deve ser esquecido, da circulação, porque a mim parece-me inacreditável a quantidade de textos que se produzem sobre os mesmos filmes e a falta de textos sobre filmes que eventualmente não podem circular materialmente, mas podem circular através dessas conversas. Então eu acho que esta questão da circulação começa justamente por um problema de nós percebermos que não temos a obrigação de levar os filmes a nenhum sítio. Eu não me sinto na obrigação de levar nenhum filme de Tiradentes a lado nenhum. Eu levo quando acredito que aqueles filmes podem eventualmente
ter um encontro com os espaços onde eu programo, com os outros filmes, etc. O ano passado mostrámos filmes de Tiradentes e foi extraordinário. Tenho a certeza absoluta que são filmes que eu nunca na vida teria programado se não tivesse vindo a Tiradentes, por várias razões. Portanto, por um lado, compreender os contextos de produção dos filmes e compreender os contextos não só do ponto de vista material, económico, estético, histórico, político, e compreendê-los através de conversas e diálogo e de colaboração. Mas, por outro lado, exigir, e eu acho que aqui, e isto também é um papel de todos, não é só dos programadores, exigir ou, no mínimo, desafiar os festivais sobre a sua programação. E eu tenho uma desconfiança de que, a partir do momento em que os festivais de cinema passaram a ser também, eu vou-me já calar, passaram a ser também capazes de financiar filmes e de fazer com que os filmes aconteçam, e eu faço parte do problema, ou seja, mas a partir do momento em que os festivais começaram a ter esse poder, perdeu-se uma coisa muito importante, que era quando os realizadores desafiavam os festivais. Os realizadores são os programadores, os críticos, mas os realizadores também, os produtores. São vozes fundamentais que devem ser de desafio aos festivais. A começar pelos festivais que mais amam. Não é? E, portanto, a partir do momento em que os festivais se tornam grandes máquinas de produção de mini-mercados, porque não é um grande mercado o mercado que estamos a falar, é um mercado ridículo no grande panorama das coisas, mas é um mercado, criam-se relações de dependência que fazem com que se perca justamente esse espaço crítico. Portanto, eu acho que a questão da circulação tem que passar por uma renovação dos espaços críticos e por uma renovação da liberdade crítica que nós promovemos e que nós próprios exercitamos. Maravilha, Cíntia. Obrigado. Cláudia. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer a tudo que é possível, que possibilita que a gente tenha a mostra acontecendo durante essa semana, né? Eu vou falar minimamente sobre isso, porque uma das dificuldades que nós temos no Brasil nos festivais de cinema aqui realizados, e não importa por quantos anos, né? Nós estamos na 29ª edição de um festival que tem um reconhecimento do porquê que ele existe, mas a cada ano ele começa do zero. Ele começa com a possibilidade de não existir. Então, acho que o primeiro desafio, aqui no Brasil, pelo menos, dos festivais, é tentar permanecer existindo, né? Porque não existe nada a favor para que, por conta de um percurso, os festivais tenham uma continuidade. Todo ano começa-se do zero, né? Enfim, eu vou voltar a isso muito rapidamente, mas, assim, em primeiro lugar, eu queria colocar da importância de nós termos essas pessoas que vieram de outros países, de outros contextos, da experiência de outros festivais, para ver os filmes aqui realizados na programação e para ver os filmes exibidos no Work in Progress, né, nas sessões matinais do Work in Progress. E quando eu comecei a trabalhar no Work in Progress, havia, para mim, um certo paradoxo da existência de um Work in Progress na Mostra de Tiradentes. E um desafio, porque o Work in Progress está lá pensado para uma possibilidade de algum nível de internacionalização. Mas isso pode significar tentar atender ao que os festivais lá fora desejam do cinema brasileiro, o que seria um gesto totalmente anti-Tiradentes, né? Então, acho que o desafio de se ter um Work in Progress e o desafio de se pensar uma internacionalização para filmes menores, com menos estrutura, sem necessariamente agentes internacionais, e com formas de se organizar que não são necessariamente as formas de se organizar que são a do cânone contemporâneo,
é em parte assim, mostrar para esses olhares de fora que nós temos um outro cinema brasileiro, que não é só o cinema brasileiro de maior impacto internacional, hoje feito por 5 cineastas: Kleber Mendonça Filho, Walter Salles, Gabriel Mascaro, Karim Ainus e Petra Costa. Quer dizer, se saímos daqui, desse clube, né, de acesso aos grandes, a cada filme que fazem, aos grandes festivais a cada filme que fazem, esse acesso aos festivais internacionais ele é muito mais complexo, né? Então, o primeiro movimento é esse, é apresentar uma paisagem diferente, um outro cinema brasileiro que pode ter uma possibilidade de internacionalização, não necessariamente pelos grandes festivais, mas por outros eventos também de cinema que possam contemplá-los, né? Então, acho que essa é a primeira questão que eu queria marcar aqui. Desse desafio de pensar um internacional que seja diferente do internacional que já está determinado, pressuposto e sedimentado, né, para a produção brasileira. Eu anotei algumas coisas. Último dia de festival, gente, se eu não anotar, vou ser um filme experimental aqui. As imagens vêm de todos os lugares, sem nenhuma clareza, assim, tá? Eu fiquei pensando, né, a partir do texto da sinopse dessa conversa, né, o que então faz um festival de cinema. Claro que eu vou pensar por a perspectiva dos que eu trabalho, sobretudo, que são os que eu conheço, né, que é o IP aqui em Tiradentes e sobretudo, o Cine BH, né, em Belo Horizonte, que é um festival latino-americano. Há 4, 5 anos é um festival de programação latino-americana. Então, acho que o primeiro que se deve fazer é permanecer existindo. E acho que nesse permanecer existindo vai um percentual significativo da energia depositada na construção de um festival de cinema. Vai muito aqui, né? Temos que fazer, de novo, um festival de cinema, demonstrar a sua importância, mostrar as ações formativas que não são só as exibições de filmes, que aqui Tiradentes, o Cine BH, o Festival em Ouro Preto, que também é da Universo, são muito fortes nisso. A Juliana pode falar depois, quer dizer, Juliana, antes de fazer Baronesa, passou pelo júri jovem de Tiradentes, então tem, né, nós temos aqui alguns trabalhos de formação. Eu desenvolvo um laboratório de documentário, de desenvolvimento de documentário durante a semana em Tiradentes também, enfim, E acho que essa é uma preocupação, mas sobretudo, ela tem um maior impacto durante o festival. A Universo tem outros trabalhos de formação ao longo do ano aqui na cidade, né? O festival, por exemplo, equipou essa sala para que ela seja uma sala de cinema ao longo do ano inteiro. Equipou 2 salas em Ouro Preto, né, para pensar o que pode, né, outras ações de festival. Equipou uma sala lá em Belo Horizonte, o Cine Santa Teresa, né, que hoje é programado pela prefeitura, mas são, digamos assim, se deixa para o espaço, não necessariamente se gere esse espaço ou se programa os filmes, né? Mas só para lembrar aqui algumas ações que os festivais fazem. O que eu fiquei pensando, assim, né, quando a gente fala de festivais, talvez a gente esteja falando de coisas muito diferentes, mas, de uma certa forma, mirando em 4 ou 5, né, eventos. E aí eu acho que vai depender muito de cada festival, né? O que cada festival, primeiramente, quer, deseja, qual é a sua razão de ser, qual é a sua intenção e de que maneira ele quer reverberar em um certo ecossistema que pode ser pequeno, local, ou pode ser mais amplo, né? Então, acho que, primeiramente, é preciso entender o que cada festival deseja, porque acho que desejam coisas diferentes, caminhos diferentes e recortes diferentes. O que eu vejo que é uma questão que parece muito singela, mas é uma questão fundamental para os festivais, sejam durante aqui no Brasil, pelo menos, ou pensando pelo menos os que eu programo, durante a realização e para possíveis ações fora do período do evento, são os espaços. Né? Quer dizer, aqui nós não temos festivais de cinema com suas próprias salas. E um festival de cinema que tivesse uma sala, né, poderia fazer um trabalho ao longo de um ano inteiro, em que o evento de maior impacto é a semana do festival,
mas isso permanece naquele espaço, né? Uma sala em Belo Horizonte para programar filmes latino-americanos o ano inteiro, por exemplo, né? Então, existe uma questão de espaço. A cada ano, o festival negocia de novo um espaço, eventualmente paga o aluguel do espaço, que pode não estar disponível, enfim. E aí isso é uma questão interessante, porque, por exemplo, numa cidade como Belo Horizonte, em que você tem algumas salas, diferentemente daqui, e que aqui as pessoas vêm para o festival. Em Belo Horizonte, a gente, sobretudo, programa para quem já está na cidade, né? E aí, você saber para que sala você programa é absolutamente determinante. Porque programar para a Sala Humberto Mauro, determinados filmes para a Sala Humberto Mauro em Belo Horizonte é uma coisa, programar para o Cine Santa Teresa é outra, programar para o Minas Tênis é outra, né? Então, essa dependência de com qual espaço iremos trabalhar, ela é absolutamente... É engraçado, porque esse ano a gente estava encerrando a programação do Cine BH e não tínhamos certeza sobre uma sala. E, ao saber da sala, isso afetou, de alguma forma, uma mudança na programação, né? Então, a incerteza sobre o espaço, eu acho absolutamente crônica, no nosso caso, dos festivais brasileiros. E eu acho que, por último, tem que é o que me interessa mais aqui, tem o que você quer da sua programação e o que você quer do cinema na sua programação, né? Que, enfim, aí o que eu vou falar talvez esbarre muita coisa que já foi dito aqui. Na minha experiência empírica, programando festivais, para mim, o universo que interessa na programação é um universo de dissonância. É um universo afastado das hegemonias formais e mesmo, digamos, de um certo mercado de formas autorais de um cinema internacional de qualidade, né? E quando estou pensando, por exemplo, no cinema latino-americano de circulação internacional, me afastar de determinados pressupostos estilísticos que se tem do cinema latino-americano e que estão, digamos assim, em alguns filmes que têm uma circulação mais impactante pela Europa, né? Então, criar uma espécie de... criar uma espécie... É que essa palavra pode me levar à prisão, dependendo de onde eu estou, né? Mas é criar uma espécie de ação microterrorista nas formas que estão hoje dominadas, né, pelos streamings e, sobretudo, pela competitiva de Cannes, que está cada vez mais aproximada do Oscar e que se torna assim, o paradigma do que é o cinema internacional hoje, que deve ser feito, assistido, entrar nas listas de melhores do ano, seus filmes que são mais analisados, né? Quer dizer, é tentar criar uma distância dessas formas, né? Quer dizer, não ceder uma tela para um filme que já tem uma série de telas que já estão garantidas pelo seu próprio contexto de produção, de distribuição e de início de circulação. Eu não sei, eu vendo assim, por exemplo, algumas listas de melhores do ano, de perfis muito diferentes, é muito impressionante como... E não estou falando das programações de Cannes de um modo geral. A competitiva, ela determina, de fato, um cânone daquele ano, seja nas listas, seja nos filmes que chegam aos cinemas, né? É mais difícil de encontrar nas outras programações de Cannes, assim, essa presença tão forte, mesmo na distribuição dos filmes, né? Então, tem aí o que eu vou chamar de um certo algoritmo dos autores, sabe? Que os autores que importam são esses aqui, que as formas cinematográficas mais ousadas é esse tipo de ousadia, não é outro. E ao programar, eu penso, de fato, em criar uma espécie de um extremo oposto disso, sabe? Como se esses paradigmas estivessem aqui nesse extremo e eu preciso, então, não chegar nem no centro, nem me aproximar. Temos que ir para um outro lugar, né? Para criar mesmo uma dissonância em quem vê.
Porque eu acho que tem uma paisagem digital assim hoje na mente, na subjetividade das pessoas e que está totalmente derivada de um macrosistema liberal. Nós somos liberais, nós somos de uma subjetividade liberal. E para não ser, é preciso lutar muito contra, porque por osmose nós vamos nos tornar, né? E as criações estão tomadas por isso, os festivais estão tomados por isso, a crítica está tomada por isso. Então, acho que é um trabalho mesmo de fugir, de evitar, de colocar uma outra linguagem, que talvez não seja uma linguagem do reconhecimento das formas, mas do conhecimento das formas que a gente não consegue lidar tão bem, que a gente ignora, que a gente não tem categorias já prontas para poder apaziguá-las, de uma certa forma, né? Esse cinema que está aqui presente, que de uma outra maneira está presente na programação lá do Cine BH, no universo latino-americano, eu acho que é um cinema que está fora. Eu estava falando com a Cíntia ontem no almoço. É um cinema que não está perseguindo determinadas noções como equilíbrio, como harmonia, como clareza, como estrutura narrativa, né? Quer dizer, os filmes me parece que são montados de uma outra forma. Os filmes perdem determinados centros organizadores. Os filmes dependem muitas vezes mais de células que são impactantes do que de uma noção de um organismo por inteiro que funcione equilibradamente, né? E penso mesmo que eu acho que em pleno século XXI, nós ainda estarmos cobrando dos filmes que eles sejam harmônicos, equilibrados e claros, é meio que não sair da Grécia clássica, né? É como se nada tivesse acontecido da Grécia clássica até hoje. E aí, para alguns filmes que me interessam, é quase nome de banda de rock, né? Aristóteles morreu. E uma vez que isso está decretado, é uma outra forma de cinema que vai se apresentar, é uma outra forma de percepção que vai ser reivindicada, né? Nós não necessariamente, para os filmes que me interessam programar, nós não necessariamente estamos prontos para os filmes mais extremistas, né? E isso me interessa, porque acho que toda forma de negociação com o que são hoje os cânones contemporâneos é uma forma também de fortalecê-los, sabe? Mesmo que você não os reproduza. Então, acho que você ter uma atitude curatorial é o máximo que eu consigo pensar para uma colaboração dentro da paisagem cinematográfica, sabe? Ter uma clareza de que provocação nós queremos fazer aqui, de que reverberação nós queremos fazer. Só para lembrar que quando eu comecei trabalhando na Mostra de Tiradentes em 2007, a maior parte dos filmes programados esse ano teriam despertado uma saída do público a ponto de ficar 10 pessoas. Então, o que acontece? O que acontece é que as pessoas passaram a se habituar com determinadas formas inquietas e erradas para o paradigma de uma ciência narrativa, dramatúrgica e estética. As pessoas entenderam, né? A ponto de ontem ou antes de ontem, acho que Eduardo Valente chegou para mim, viu um filme e falou assim: bom, agora pode passar qualquer coisa aqui, né? Então, então eu acho que é isso, mas isso demanda muita convicção e muita persistência, porque esses filmes não são filmes atrativos de primeira. Esses filmes demandam que se repita, se insista, se vá mudando o algoritmo até sabotá-lo de alguma maneira, né? Enfim, é isso. Obrigado. Obrigado, Kleber. Uma palavra bem rápida, né? O mercado acha que sabe que as pessoas querem, né? Assim, tem duas coisas, né? O festival é um espaço que as pessoas estão mais abertas também, né? Para o diferente, além né? E ainda mais por isso que é importante ser de graça, né? Também. E também o mercado acha, né? Que a coisa que eu mais ouço é tem Aristóteles, né? Tudo está em Aristóteles quando falam algumas pessoas da indústria.
E não é nada disso. E acho que Tiradentes é muito uma prova disso, né? Várias vezes eu achei que a tenda ia se esvaziar e ela não se esvazia, né? Isso já há alguns anos, né? E isso eu acho que é muito, enfim, exemplar na verdade, da tristeza que os obstáculos que se impõem, né, para determinados filmes. Ju, termina aí a nossa conversa. Que massa estar aqui. Da última vez que eu estive nesse palco foi animado. Eu acho que o debate do Baronesa é melhor que o filme, inclusive. E pode ser um bom ponto de partida para essa conversa, assim. Que eu conheci o Festival Tiradentes através do Júri Jovem. Quando eu vim para o Júri Jovem, eu já estava pesquisando Baronesa. Não conhecia Afonso e João. E aí, assim que acabou o festival, a gente não conversou durante o festival. E depois eu cheguei perto e falei, eita, estou fazendo algo muito parecido com a Vizinhança do Tigre. Acho que a gente podia conversar sobre isso. E aí eu fui convidada para fazer assistente de direção de um filme que virou o Arábia. Na época chamava O Tempo que Passa. E nessa época eu trabalhava na TV Fiat. Meu trabalho era ser assistente de direção, não de propagandas, mas de programas para convencer vendedores a venderem carros. Não era bom. E aí, quando eu fui fazer o Arábia, eu tive talvez o encontro mais decisivo do cinema na minha vida. Está aqui Marcela, Laura, que tive um papo com a Marcelinha, tinha o Baronesa na época, e eu chamei a Marcela para produzir o Baronesa. E a Marcela falou, nem fudendo, não tem como, assim. Esse filme é você que vai fazer, depois eu pego ele e produzo. E então, dali, a Marcela já me falou de uma outra maneira que esse filme deveria ser feito, ser produzido. E funcionou muito. E aí teve o Baronesa aqui em Tiradentes, e aí teve um debate que na plateia estava a Camila Pitanga e aqui do palco a Andréia, que se encontraram agora na tela do Bate-Volta Copacabana, que é produzido pela Marcela, pela Laura, que também está aqui com outro filme, que também está no IP, que é o do João Dumas. Então, né, o papel principal dos festivais é o encontro, não tenho a menor dúvida disso. E, bom, para ter esse encontro aí, a gente tem que pensar em várias coisas, sobretudo... Eu vou dar um exemplo de outro encontro muito precioso. Talvez a pessoa que mais me dá sorte no cinema está aqui do meu lado, que foi quem selecionou o primeiro filme. E depois Roger. Lembro da Coca-Cola que tomamos, e aí depois o filme foi para o Filho de Marcel, depois Tiradentes. Eu lembro que eu não tinha noção nenhuma de festivais de cinema, não tinha a menor noção do que era, como que seria. Eu ia muito ao Fórum Doc, ponto. E aí eu lembro de eu entrando na Europa pela primeira vez, e aí olharam meu passaporte em branco e perguntaram, mas você está indo para onde? Por quê? Eu tinha uma carta, convite, e eu falei, não, eu já estou indo para a cadeia, não precisa me levar, eu tenho um convite para exibição, inclusive numa prisão, então a gente já pode resolver isso. E foi uma exibição, minha imaginação não alcançaria fazer uma primeira exibição do Baronesa fora do Brasil, numa prisão em outro país, que depois, inclusive, ganhou esse prêmio no festival e que aí foi distribuído para outras janelas na França, e aí depois disso o filme foi para vários outros festivais no mundo, e um deles, talvez, o que tenha sido assim, muito importante para eu ter conseguido realizar outro longa, que é o FIC Valdívia, porque lá conheci Raul, que me deu um emprego de consultora num laboratório que não é sobre dinheiro, não existe premiação, não existe grana, é um laboratório de pensar e fazer cinema, que chama Encontros Austrais, que é para pessoas chilenas, ponto. E eu comecei todos os anos, então eu conheci outras realizadoras, o que é muito difícil para a gente em BH, que é um cinema muito dominado por homens, então eu não tenho interlocução com outras diretoras e, embora eu tenha amigos diretores, a gente também não bate muito papo sobre cinema, assim, tanto quanto eu gostaria, a interlocução é muito menor, tanto de troca artística também. Então, daí é isso, eu consegui ir no FIC Valdívia por anos, que foi meu único festival de interlocução durante todos esses anos que eu fiquei sem filme, e eu consegui ver
outras coisas. Eu aprendi a escrever melhor meus projetos e a pensar mais cinema. Então, assim, não só essa coisa do encontro, mas também de como que esses laboratórios conseguem formar pensamento, assim, o tanto que isso é muito importante. O Raul, ele gosta muito de programar diretoras, isso é um fato, assim. Eu acho que eu não tive um festival que tem tantas diretoras. E quando a gente se conhece é quase um susto, porque são do mundo inteiro. A gente fala, nossa, você faz filme também? Meu Deus, então dá uma coisa, dá um gás. Porque o trabalho de cinema, ou pelo menos o meu, diariamente em Belo Horizonte, é planilha, é edital, é formulário, não é tão criativo, assim. Então, esse respiro, tem 2 momentos que eu espero muito no ano, que é o Carnaval, tá aí, e depois Valdívia, e sério, assim, foi uma coisa que, se existe o próximo filme, eu devo muito, assim, também ao Raul, que já foi embora, mas é fundamental. Agradeço a escuta do Francis ano passado, mesmo, assim, a gente bateu um papo. Tem uma coisa que a gente conversou que tem que ter maneiras de trazer quem está querendo fazer filme para cá. Tem que ter jeito de trazer mais diretoras, mais produtoras, mais mulheres para o Festival de Tiradentes. É o momento que a gente se encontra, que vê filmes que só tem aqui, que tem algum exercício de cinefilia. Porque você falou uma coisa que eu peguei, que é, na Netflix tem alguém que fica controlando 3%. O que acontece é muito pior que isso agora, porque como a gente não tem diretoras do zero, porque fazer uma diretora acontecer é muito diferente do que fazer um diretor acontecer. Isso necessita muito mais apoio, sobretudo os festivais, assim. Então, durante o bate-volta Copacabana, dentro da própria equipe, tinha gente censurando o filme. Eu tive que fazer atos, Camille e eu fizemos microterrorismos à beça para esse filme acontecer, assim, porque é uma equipe que vem formatada do streaming. Então, essa própria equipe já censura quem está dirigindo. Eu lembro que a discussão era OD, AT, parecia um exame de sangue, eu não sei, tudo menos cinema. Eu entendo essas fórmulas, eu sei trabalhar com elas, eu topo, mas não era o caso daquele filme. Eu lembro no Arábia que era sugestão de filmagem que eu colocava, nunca escrevi a ordem do dia, e depois, quando o filme ficou mais interessante, era dicas da Ju. Então, assim, isso faz o filme ser o que é mesmo. Assim, isso, e o Baronesa nunca teve uma ordem do dia, nunca teve um documento impresso. Porque não era o caminho. Nada contra os documentos impressos. Tem filme que precisa, não estou falando disso, mas que só para formar para ter outra maneira de produzir, porque é preciso pagar as contas e as mulheres que estão fazendo cinema, as pessoas que estão fazendo cinema, que estão trabalhando em outros filmes, estão acostumadas com essa maneira de streaming, porque é quem paga. É quem paga as contas, é quem paga a semana. Então, esses espaços maiores nos festivais, eles fazem com que a gente aprenda a sonhar e pensar de outra maneira, né? Essa soberania imaginativa, ela tem que acontecer da base também, da gente conseguir não gerar documentos, gerar filmes, assim. Foi muito, muito interessante participar do IP, porque foi obrigada, de verdade, assim, parece que eu entrei dentro do HD de novo do filme. Foi diferente de outras experiências que eu tive com o IP. Foi foda, assim, escutar. Eu estava querendo esse diálogo há muito tempo, mas é difícil ter essa interlocução com pessoas muito próximas, porque tem afeto e tudo, e fica aquela dúvida se, poxa, você está falando só porque é meu amigo, minha amiga, está gostando só por isso, ou não está gostando por isso, enfim. Então, é muito bom ouvir de várias pessoas, ainda mais no último corte, que ainda tem aquela chance de mudar uma coisa ou outra, de o filme assenta, o que está, para onde que vai, que isso se repita, que a gente consiga criar aqui, dentro desse festival, outros encontros, tais quais Baronesa, Arábia, Bate-Volta, Copacabana. Eu acredito que outros filmes venham daí. É muito potente ver que 2 pessoas que se encontraram aqui no debate se encontraram agora na tela. Isso não é à toa. Gente, pessoal, me informa. A gente tem talvez 5 minutos, eu não sei, é muito pouquinho. Tem uma questão muito forte aqui, né? As mesas são sempre grandes, a gente quer, digamos assim, aproveitar essa presença dos convidados também para escutá-los, mas isso gera uma questão para a gente sempre, que é quase nunca tem tempo para as perguntas, né? Só que aqui também tem essa coisa que essa chance dos esbarrões, do encontro fora desses espaços
mais institucionais. Tem tempo para uma pergunta? Não. 4 minutinhos. De repente, se alguém quiser até o que eu falo é meio intimidador, né? Mas, enfim, se tiver uma intervençãozinha bem rápida ou alguma... tem uma pergunta bem rápida. E aí a gente segue. Aqui. Tem uma. Desculpa, eu não vi. Tem 2, então. Então, faz as 2 perguntas seguidas e a gente tenta, se vocês puderem direcionar, é melhor, né? Aquela coisa, pergunta para todo mundo. Aí eu escolho aqui quem vai responder. Bem democrático. Minha pergunta não é muito direcionada. Meu nome é Andrei, sou de Sergipe. Sou coordenador também no festival. Na última palestra, foi citado muito que alguns filmes que passam aqui em Tiradentes não vão para outros festivais. E a gente vê muito acontecendo, acho que é a busca de alguns festivais pelo pioneirismo, né? O ineditismo, que é pedido para que os filmes se inscrevam. Pedem que, por exemplo, a gente quer filmes inéditos, né? E, por exemplo, eu vejo conversando com alguns curadores, até curadores do meu próprio festival, também, apesar da gente não pedir, querer só colocar filmes inéditos. Mas será que esse requisito pelo ineditismo também não é legal, porque você dá mais espaço para os filmes serem exibidos, porém, alguns filmes excelentes também perdem espaços de exibição. Queria saber o que vocês acham disso. Já faz a outra pergunta e depois seguimos para... Aqui, de camisa branca. Desculpa, eu não sei o nome de vocês. Se apresentem, por favor. Boa tarde. Meu nome é Matheus. Eu sou de Minas, do sul de Minas. Não é uma pergunta direcionada também. Vocês falaram muito sobre muitas coisas que me tocaram bastante. Mas eu, na minha visão como criador de cinema, eu venho de um lugar onde a gente não tem nada muito institucionalizado. A gente não tem faculdade de cinema na região, a gente não tem pessoas formadas especificamente em cinema. Eu conheço uma, que foi quem me ensinou e quem me introduziu no cinema. Então, a gente tem um núcleo independente na minha região, onde se produz muitos curtas-metragens, mas não se tem muito essa ideia de o cinema como mais formal, vamos dizer assim, enquanto ensino e etc. Então, a gente é muito uma guerrilha quase, né? E eu enxergo os festivais como pontes que se constroem, e eu imagino muito que essas pontes, mesmo aqui no estado, eu acredito que isso em outros estados possa ser até mais agravado, essas pontes às vezes estão distantes da gente, sabe? Essa é a primeira vez que eu estou em um festival, a primeira vez que eu converso sobre cinema, a primeira vez que eu tenho essa vivência que ela falou que é tão importante, de fato é tão importante, eu conheci muitas pessoas, troquei muita ideia legal hoje aqui, e aí eu queria entender de vocês, num geral, né, mais uma provocação talvez também, sobre qual que é a importância de ter mais pessoas para fazer essa curadoria, para poder criar novas pontes e ligar essas pontes umas nas outras para que os nossos filmes possam chegar mais longe. Porque eu, como criador, o que eu mais quero não é ser rico. O que eu mais quero é que as pessoas ouçam o que eu tenho para falar e assistam as histórias que a gente tem para contar do nosso contexto, etc. Então, eu queria entender de vocês também, não só essa importância da internacionalização, mas também da criação de expansão dessas pontes dentro do que a gente já tem. Obrigado. Só sobre essa questão do ineditismo, só tinha um palpite rápido, que é o que você falou, né? O ineditismo, ele permite que mais filmes circulem, mas ele também está relacionado com aquilo que eu falei, que os festivais muitas vezes competem entre si mais do que colaboram entre si, né? Então, o ineditismo também significa que eles querem uma exclusividade, e significa, se você for pensar na circulação, assim, né, que esse filme não vai ser visto por um público desse lugar, né? Por que esse, né, não vai ter direito de ver? E também limita um pouco uma questão de uma programação estratégica, que eu acho que muitas vezes a pessoa pode ter, que é, de repente, você fazer aquela coisa de programar um filme que vai atrair uma pessoa que, de repente, vai ficar para a sessão seguinte, ou vai voltar no dia seguinte e vai ver uma coisa que ela não estava esperando, né? Então, é uma coisa que eu acho que é uma das perversidades, assim, né? Eu acho que o ineditismo ele poderia ser pensado, talvez, como uma forma de aumentar né, mais filmes circulando, mais filmes sendo exibidos, mas ele está muito mais ligado a essa coisa do festival como nichos que competem, né, espaços que estão mais competindo e pensando em si próprios, do que como uma coisa que pensa, enfim, no impacto.
Não, e é por isso mesmo que estamos aqui. Não. Ou seja, sim, o ineditismo pode ser só visto do ponto de vista muito direto, como uma questão de competição entre festivais, mas eu acho que não é isso. Eu acho que pode ser vivido assim, mas isso é estúpido. O que eu acho que o ineditismo tem interesse. Eu quando dirigi o DOC Lisboa durante alguns anos e não tínhamos ineditismo e decidimos ter um dia em que estávamos a ver filmes e demos conta que os nossos filmes preferidos não tinham estreado em lado nenhum. E, portanto, percebemos, ok, se calhar podemos fazer um bocado mais de esforço e um bocado mais de trabalho e procurar mais e criar e imaginar um espaço de programação e um espaço de cinema que é específico, que tem as suas idiosincrasias e que não é nem melhor nem pior que os outros, é específico. E, portanto, eu acho que não tem a ver... Ou seja, eu não o vivo como competição, eu vivo muito mais como diálogos sobre identidade e sobre mundividências. Por exemplo, Cirilo, vou contar, o ano passado nós estávamos os dois numa sessão aqui em Tiradentes e havia um filme que ambos adorávamos e eu fui a primeira a dizer: este filme é do FID. É um filme para o FID. Para mim era evidente. E, de facto, estreou no FID. E depois passou no DOC Lisboa, fora de competição, noutra secção. Mas para mim era óbvio que, embora eu adorasse o filme, o espaço que o FID criou de cinema era um espaço... Isso é uma visão colaborativa, de fato. Exato. E, portanto, o ineditismo também pode permitir isto. Porque o ineditismo permite que nós sejamos mais exigentes, que trabalhemos mais. Portanto, eu percebo as perversões e percebo a questão de um bocado uma queixa sobre o ineditismo. Eu percebo-a e não só percebo, eu concordo em parte, mas eu acho que não podemos ficar por aí. Acho que temos que ver um bocadinho mais... Eu acho que dá para fazer uma programação em que você tenha a parte da competitiva, por exemplo, de filmes inéditos, e que você tenha um outro segmento da programação que não pressuponha o ineditismo. No Brasil, o ineditismo também tem muito a ver com a necessidade da presença da imprensa, né? Então, se você exibe um filme que já foi lançado em outro lugar e já se escreveu sobre ele, muito provavelmente isso não terá uma cobertura de imprensa, e a cobertura de imprensa é uma necessidade que os patrocinadores demandam dos festivais e por aí vai, né? Sobre a outra pergunta das pontes, né? Eu acho que assim, os festivais, eles são pontas de lança, né? Eles são reverberadores, eles são disparadores de alguma coisa. Mas aí também cabe às pessoas a fazerem o seu trabalho de conexão com o que interessa. O festival não vai entregar tudo pronto, né? Ele é o disparador do encontro. Se vai rolar um encontro, se vai rolar as pontes, o festival já não tem controle sobre isso, né? Mais alguém? Aqui. Enquanto realizador, eu acho interessante também não ter uma postura tão passiva dos festivais e procurar entendê-los, né? Assim, os filmes que estão passando esse ano Tiradentes estão nos textos, né? Tem o porquê, assim, e entender os festivais, assim, online mesmo, pegar por que esse festival seleciona assim, o que é. Porque não é sobre o melhor filme. Ah, meu filme não passou em tal festival porque é bom. E não. É porque são, né, tem programas que estão dentro ali dessas curadorias. Assim, é muito interessante perceber isso também. Eu não estou falando sobre festival A, B ou C, não é isso. Mas entender o perfil mesmo dos espaços que são construídos coletivamente. Enfim. Obrigado, gente. Eu acho que chegamos no nosso limite. E eu acho que foi um festival bastante, como sempre, né? Tiradentes é sempre uma experiência muito especial. Assim, é muito importante começar o ano com essa arejando as ideias. Então, agradecer muito a presença dos nossos convidados, da Juliana, de vocês aqui que estão abertos também para essa discussão a essa hora. E, enfim, é isso. Muito obrigado para todo mundo e até a próxima.